que eu perguntei aqui ao pastor Marcos, quanto tempo eu tenho? Né? Ele falou assim, hoje é festa. E eu falei assim, quem aqui mora mais longe do que o Recreio? Quem mora mais longe do que o Recreio aqui? Ninguém? Então quem tem que ter mais pressa aqui sou eu, certo? Então ninguém pode estar com uma vontade de ir embora mais rápido do que eu. Então eu creio que até 11h30 eu aguento. Depois daí a gente come o bolo, né? A gente come os docinhos. Amém, amados? Ah, pastor, amanhã é segunda. Para o meu calendário é igualzinho. É segunda, filhos estudam, estão na época de prova. Então tenha paciência comigo. Mas eu quero pedir, deixe teu coração sensível para ouvir a voz do Senhor, porque o desejo do meu coração é ser um instrumento de Deus na vida de vocês. Assim sendo, abra suas Bíblias naquilo que é o tema, Atos 4, mas nós vamos estar lendo até o versículo de número 14, Atos 4. Eu, por misericórdia de Deus, eu estou como pastor também da juventude, jovens e juvenis do distrito de Jacarepaguá. E aí uma vez por mês nós temos consagração da juventude. Então ontem tivemos consagração, eu estive pregando ali. Aí minha filha falou assim, pai, a gente pode fazer uma reuniãozinha de uns juvenis aqui em casa? Eu falei, tá, pode. No final eram mais ou menos 30 juvenis na minha casa, eu moro em apartamento. E tá, vocês estão rindo? Não, ficou pior, amado. Desses 30, uns 11 dormiram na minha casa. Tinha gente dormindo até no corredor. E 7h30 da manhã a gente tem jejum na igreja, 7h30 da manhã. Então 7 horas já estava expulsando todo mundo da minha casa. Eu falei, vocês vão ficar do lado de fora com tudo na mão, hein? Falei, filha, avisa para eles. Fomos para o jejum. Acaba o jejum todo quarto domingo. Eu faço o culto do lado de fora da igreja. A gente tem um gramadinho. Então todo quarto domingo, culto da manhã, culto, escola dominical, é tudo do lado de fora. Porque quarto domingo é dia de... Saiu 1 ou 2, né? A igreja metodista todo quarto domingo é dia de missões. E como missão está na minha veia, todo quarto domingo o culto ele é do lado de fora, com ceia e tudo, o que tiver. Então a gente esteve lá, pregou, depois fomos para um aniversário de 15 anos da irmã da igreja, viemos para cá, fomos visitar meu sogro que está em Dodói, e estamos aqui para a glória de Deus. Então 11h30 está tranquilo para a gente, né? Vamos lá, amados. Diz assim a palavra do Senhor. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, grava essa palavra, saduceus, perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encerraram em prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo a Pedro e João no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, seus edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Não existe salvação em pastor. Não existe salvação na igreja metodista. Não existe salvação em nenhum tipo de ídolo. A salvação ela só existe no Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. Pois também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus.
mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Eu quero caminhar um pouco com vocês, por isso que eu pedi para ter paciência, sobre a Bíblia, para nós entendermos algumas coisas. Quem aqui não é cristão? Não é. Todos já entregaram a vida a Cristo? Todos? Se Jesus voltar agora, nesse momento, todo mundo vai morar com Ele na Nova Jerusalém? Não, é porque na televisão a gente vê isso, né? Todo mundo que morre foi para o céu. Eu não sei como é esse negócio, parece que só tem um caminho, né? Mas a minha Bíblia ensina que tem um que conduz à perdição e tem outro que conduz à salvação. E só existe um que conduz à salvação, só Jesus Cristo é o caminho, só Jesus Cristo é a verdade. E somente Jesus Cristo é a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por Ele. E sobre esse Jesus, quando acontece o pecado que todos nós conhecemos lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, a Bíblia conta que é uma promessa de Deus, de que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, isso é, que esmagaria Satanás, que venceria Satanás. E até então a Bíblia nos ensina, antes do pecado, que Deus ele tinha o prazer de aparecer e conversar com o homem, né? No cair da tarde, Deus aparecia e conversava com Adão, conversava com Eva. Eu não sei sobre o que eles falavam, não, se era o nome da planta que Adão deu e Deus não gostou muito, né? Talvez Deus quisesse que macaco não fosse macaco, tivesse outro nome, porque Deus tinha mandado Adão dar o nome aos animais. Eu não sei sobre o que eles falavam, mas havia comunhão e havia prazer de Deus em conversar com Adão, em conversar com Eva. Mas a Bíblia vai dizer, em Isaías 59, dos versículos 1 ao 3, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então o homem pecou e essa separação aconteceu, eles foram expulsos do Éden. A gente conhece a história, mas no momento do pecado, Deus disse que que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aí os anos vão passando, os tempos vão passando, e promessas vão sendo levantadas, principalmente pelo profeta Isaías. Alguns salmos vão dizer que viria o Salvador, que viria o Cristo, que viria o Messias. Então as palavras do Senhor são sempre proferidas através de profetas, e Ele diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. E o tempo vai passando, até que se cumpre aquilo que Deus havia prometido, principalmente através dos profetas. Nasce através de Maria e através de José. Mas quando eu digo Maria e José enquanto casal, né, que nós sabemos que foi o Senhor que concebeu Jesus lá dentro do ventre de Maria, nasce o Salvador, nasce o Deus conosco, nasce o Emmanuel. E o povo tem dificuldade de compreender que havia realmente nascido o Salvador, porque aquele que nasceu, ele nasce como filho de um carpinteiro, ele nasce no meio de um povo simples. E ele, quando começa a caminhada da vida do ministério dele, uma das coisas que ele mais ouve é a seguinte: não é esse o filho do carpinteiro? Não conhecemos os seus pais, não conhecemos os seus irmãos. Mas aí a vida de Jesus, ela referendava, ela comprovava, ela identificava que Jesus era o Salvador. Não somente pelos milagres, e entre alguns milagres, ele cura o cego, e o pessoal vai dizer: minha esposa está ali falando que meu negocinho está saindo. Eu pensei que era para cortar meu pescoço, irmão. Tu está assim? Eu falei, é para cortar meu pescoço? Então, peraí, vamos melhorar esse negócio. E aí, a gente vai vendo que quando ele cura o cego, vão dizer assim: eu nunca antes na história da humanidade havia alguém curado um cego. Mas muito mais do que a cura, quando Jesus ensinava, o pessoal dizia assim, e o pessoal estava acostumado com os mestres. Tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha os rabinos. Quem ensinasse, ele estava acostumado a ouvir. Mas acontece que eles falam assim: ninguém jamais ensinou como esse ensina. E o interessante é que quando ele ensinava sobre tudo aquilo que as profecias anteriores haviam dito, e aquilo estava se concretizando nele, porque João vai dizer que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Se tu queres entender a Bíblia, olhe para Jesus. Se você quer aprender como se comportar, olhe para Jesus.
Se você quer aprender como você tem que tratar o próximo, olhe como Jesus tratou o próximo. Se você quer aprender como você tem que tocar a sua vida em relação à justiça, olha como Jesus procedeu em relação a fazer justiça. Hoje pela manhã, abrindo parênteses para falar sobre justiça, para falar sobre misericórdia, porque nós, quando eu perguntei, todo mundo falou que é cristão, então vocês me seguram aí só um pouquinho. Nós cristãos temos uma mania tremenda de julgar os outros, e quase sempre o nosso julgamento é para condenar, raramente o nosso julgamento é para absolver. Engraçado quando a gente vai ver filme, ou o pessoal aí que gosta de novela, e tem um personagem que você gosta muito e ele está sendo julgado, tu ficas lá torcendo para que ele seja absolvido, não é assim? Ou não, ele vai se livrar, ele vai se livrar. Mas engraçado que é quanto entre nós, irmãos, que dizemos que vamos morar na mesma cidade, na Nova Jerusalém, que temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que dentro de nós habita o mesmo Espírito. Quando acontece entre nós, a gente tem uma facilidade de julgar e quase sempre para condenar. Mas o interessante é que quando eu olho para Jesus, ele sabia quem era o traidor. O traidor chamado Judas Iscariote andou com ele até o final. E quando eu digo até o final mesmo, porque no momento da última ceia, Jesus dá o pão a ele. Jesus o serve dizendo: Judas, eu ainda creio que tu pode mudar a tua história. Ainda há tempo, ainda há esperança. Então, se tu quer entender como ser misericordioso, como ser longânimo, como aprender a perdoar, olhe para Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus vai viver essa vida, onde ele prega. E se você, sei aqui quantos já estudaram o Evangelho de João, todos os milagres do Evangelho de João, os milagres só acontecem porque Jesus quer dar uma lição, ele quer contar alguma coisa, ele quer ensinar alguma coisa. Cada milagre segue-se de um ensinamento, segue-se de um propósito. O que eu estou querendo dizer, Deus faz milagre, eu falei isso hoje pela manhã, mas o maior desejo de Deus, a gente vai chegar nesse momento no capítulo 4 de Atos, que o maior milagre aconteça, é que tu permita que Ele faça morada no seu coração, e deixe que Ele seja Senhor da sua vida. Abrirei um outro parênteses. Os jovens lá na igreja, eu tenho vivido algumas coisas, o Marcos me conhece um pouquinho, eu sou muito apaixonado pela palavra, eu gosto muito de estudar, eu falei esse dia para minha esposa que eu acho que eu estou ficando maluco, porque assim, eu não consigo não estar estudando, e aí os jovens foram, graças a Deus, a maioria está aprendendo a ter essa paixão pela palavra, e às vezes eles estão numa outra igreja, escutando alguém pregar, aí alguma coisa que não soa bem no ouvido deles, eles dentro do culto eles passam um zap: pastor, o pregador aqui falou isso, é isso aí mesmo? E eu falo: rapaz, presta atenção aí no culto. Ele: não, mas responde aí, pastor, para eu saber. Aí eu vou lá rapidinho e respondo se tem a ver ou não. E aí um desses, ele foi ver um filme agora, acho que é Entrevista com Deus, o nome do filme. E aí a irmã me falou que assim, então é esse aí mesmo, valeu. E aí ele foi ver esse filme e algumas coisas ficaram na cabeça dele, principalmente quando no filme a pessoa lá que interpreta Deus fala que não é somente a fé e as obras que nos faz ser salvo. E ele disse que ele ficou com aquilo na cabeça e foi para casa e com aquilo, e quando chegou hoje, quando acabou o culto, todo mundo já tinha ido embora, a minha classe foi a última, que eu estou fazendo classe lá para receber novos membros, e aí ele sentou do meu lado: pastor, eu preciso muito fazer uma pergunta para o senhor. Eu vi que não são somente a fé e as obras que salvam. Falou isso no filme, isso ficou na minha cabeça. O que o senhor me explica disso, pastor? Porque isso ficou na minha cabeça. E aí eu expliquei para ele aquilo que eu creio. O grande problema da gente, se você abrir a sua Bíblia aí, Tiago, se eu não me engano, 2,19, Tiago vai dizer assim: você crê que existe somente um Deus? E o faz bem, mas eu quero te dizer que até os demônios creem e estremecem. Então o problema não é só crer, crer é o começo. Ah, pastor, mas ele falou também sobre obras. Eu quero falar para vocês: ninguém faz mais obra do que os kardecistas. Eu não conheço ninguém que faça mais obras filantrópicas do que os kardecistas. E eles também crêem, de uma maneira diferente, mas crêem. E aí eu, conversando com esse jovem, eu falei assim: Lucas, para mim o que falta na nossa geração, no nosso tempo, pastor Marco, são pessoas que creem, que façam as obras, mas que além disso entendam que Jesus é Senhor.
E quando eu digo Senhor, e eu falava para ele, não é essa conotação cultural que nós temos de chamar os mais velhos de Senhor. Senhor de entender que o senhorio, que o dono é Ele, que tem que ditar as regras da nossa vida é Ele, que quem tem que direcionar as nossas vidas é Ele. E aí Paulo chega a dizer aos Coríntios, que seja todo o tempo Deus verdadeiro e eu mentiroso. O que Paulo está querendo dizer, meu amado? Que em todo momento que houver dúvida ou discordância, que prevaleça a vontade e a palavra do Senhor da glória. E aí eu fecho parênteses e volto aqui para a história. E aí Jesus vai fazendo milagres, mas muito além dos milagres, ele vai falando como viver, como segui-lo. E chega um momento que lá em João 16, ele vai dizer o seguinte: olha, é melhor que eu vá. Eu sempre, quando eu falo dessa passagem, eu falo a mesma coisa. Eu falo, gente, quando Jesus fala é melhor que eu vá, pastor Marcos, se eu estou do lado dele, eu falo, Jesus, tu está doidão, Senhor. Me explica, não se espantem não, vocês vão entender o que eu quero dizer. Nunca cego tinha passado a ver. Com ele isso era coisa normal. Andou sobre as águas. Paralítico é curado, só ele falando assim, tem logo 10, vai, tua fé te curou. Os caras viram as costas e estão curados. Morto ressuscita. Aí chega Jesus e fala, é melhor que eu vá. Como pode ser melhor do que um negócio desse? Tem como ser melhor do que isso? Tem ou não? Fale comigo, gente, tem como ser melhor que isso? Claro que tem, amado. Ele falou, não vos deixarei sós, vos enviarei o Espírito Santo, o dínamo, o Espírito de poder. Porque preste atenção comigo, antes Jesus ele era caminhando sobre o mar da Galileia, pelo mar da Galileia. Agora Jesus faz morada em mim e em você. Jesus caminha por Vasconcelos, caminha por Curicica, caminha pelo Brasil, caminha no Peru, caminha no Japão, caminha na Rússia e Portugal. É Jesus em nós espalhado pelo mundo. Somos embaixadores de Cristo, somos o bom perfume do Senhor na terra. E é por isso que ele falou, é melhor, porque não vai ser só mais eu, agora sou eu espalhado por esse mundo e mudando a história da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus fala isso, e aí Jesus morre, ressuscita, milagre em cima de milagre. E aí ele fala para os discípulos, olha, calma ainda, vocês ficaram 3 anos fazendo um curso de teologia que ninguém vai fazer na vida. Vocês ficaram 3 anos aprendendo comigo 24 horas por dia, aprendendo na prática e aprendendo na parte oral, vendo o que eu falo e ouvindo o que eu falo. E 3 anos, mas falta uma coisa, falta ser revestido do poder, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aí chega a parte que a gente conhece, Atos 2, estão eles 10 dias orando, 10 dias orando, porque eu acho tremendo isso, eu também comento sempre isso. Quando Jesus falou assim, ó, ficai em Jerusalém, ele falou a data, ele falou quanto tempo, ele falou que horas que ia acontecer, ele só falou para o discípulo, ficai, até que, esse até que eu não sei até quanto tempo tu está esperando algo da parte de Deus, mas se ele falou espera até, que ele é fiel e poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. É o até cabe a ele. Diz Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. O tempo é dele, não é meu nem teu, mas ele disse, confia, é até. Então nesse até os discípulos ficam, ele mandou, somos assim com ele, sabemos quem ele é, o que ele faz, vamos ficar em ideia, vamos ficar orando. No 10º dia, acontece um milagre, Pentecoste é derramado, o Espírito é derramado no dia de Pentecoste. Eles começam a falar em línguas, todos nós conhecemos a história, amém? E aí Pedro vai e prega. Gente, eu estou aqui rouco, eu não sei como vocês estão me ouvindo, mas eu sei que Pedro prega sem microfone, não tem retorno, não tem alto-falante, não tem nenhum jogo de luz, não tem nada, só tem o derramado do Espírito, e ele prega e mais de 3.000 pessoas se convertem pela ação do Espírito Santo de Deus. Pastor Marcos, com todo carinho e todo respeito, nem que o senhor depois nunca mais me chame para vir aqui, mas eu quero dizer para vocês, crentes, nós estamos numa época que é preciso fazer um montão de malabares, um montão de shows pirotécnicos para que as pessoas aceitem a Jesus ou venham à igreja.
eu quero te dizer que esse não é Deus. O Deus que eu conheço, Ele ministra no teu coração, quer seja no barulho, quer seja no silêncio, quer seja no claro, quer seja no escuro. Se o Espírito falar, tu só tem uma opção: se render a Ele. Porque o convite da palavra é: não endureçais os seus corações como o povo do deserto. Deus, Ele fala no silêncio, por isso que quando Elias sai da caverna, ele procura o Senhor no terremoto, não está, no vento forte, não está, mas depois vem uma brisa bem suave, e ele ouve a voz do Senhor. Deus, Ele fala como Ele quer, mas quem faz a obra é o Espírito de Deus, através das nossas vidas. Por isso que nós podemos orar aqui, e Deus pode curar alguém que está lá no hospital, passando mal, porque é o Espírito quem faz a obra. E aí Pedro vai e prega, o povo se converte. No capítulo 2, chega no capítulo 3, estão ele e Tiago à frente à porta de uma igreja chamada Formosa. E aí tem lá um paralítico, desde sempre paralítico. E o paralítico está lá pedindo esmola. Escuta algumas coisas que eu vou te falar agora. O povo que pedia esmola na época de Jesus, eles não olhavam para cima, eles só pediam esmola de cabeça baixa. E aí eles chegam para Pedro e falam: olha, dá um din-din aí, pelo menos aquele cafezinho, por favor. E Pedro e João, a primeira coisa que Pedro fala o que Pedro e João? Olhe para mim. Como falta isso na gente? Olhar nos olhos do outro, trazer o outro para ser igual a cada um de nós. Como nós gostamos de olhar de cima para baixo, como nós gostamos de excluir ou de desviar o olhar do outro. Primeira coisa que Pedro e João estão falando: tu és um igual a mim, olha para mim. E ele olha e diz: Pedro, não sei porque, eu juro que eu esperava um glória, mas não teve nenhumzinho, né? Mas tá bom, não, Jesus conhece os corações. E aí Pedro vai e fala: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele levanta, toma a cama e anda. Escuta isso. Digamos que aqui seja a igreja Formosa. Lá fora que o cara está. Escutem, por favor. Onde aconteceu o milagre? Dentro ou fora? O milagre acontece fora. Porque isso aqui não é a igreja do Senhor Jesus. Aqui é reunião do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus se dá na vida, lá fora, luz do mundo e sal da terra. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E como Jesus viveu? Dentro do templo? Não, Ele viveu na vida, sendo diferencial na vida daquele outro que estava perdido. Ele fala: eu sou a luz. Naquele que está cego, Ele diz: veja. Naquele que não tem mais esperança, Ele diz: confia em mim, que eu sou a esperança. Eu vim para dar vida, e vida em abundância, e vida eterna. Aqui é o lugar que a gente vem para adorar em um só coração, em um só espírito, em uma só fé. Aqui é o lugar que a gente vem para fazer planejamento, para alcançar quem está lá fora. Mas a gente não é sal dentro do saleiro, a gente é sal da terra, daquilo que é diferente da gente, e a gente muda a história, dando bom gosto a esse mundo sem desgosto, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, do lado de fora acontece um milagre. O que antes era paralítico entra na igreja. Aí os religiosos, a primeira coisa que falam é: por que está andando? Eu sei que isso aconteceu na época de Jesus. Nós somos daqueles que nos alegramos com a alegria dos outros, né? Ninguém fica com inveja quando o outro teve vitória, né? Porque aconteceu com ele e não aconteceu comigo. Não, isso só acontecia na época lá de Jesus. O cara é curado, o cara era paralítico desde sempre. Ele é curado, ele entra na igreja, vem da igreja saltar dando glória a Deus, falar em mistério, porque tinham acabado de ser batizados com o Espírito, cheio do Espírito, revestido de poder. Eles falam: quem que te curou? Por que tu está andando agora? Por que aconteceu isso? Tu não estava aqui no meio da gente? Só quem pode fazer esse negócio somos nós. Ninguém pode fazer isso. Por que você está andando? E aí o paralítico começa a contar como ele passou. Olha só, gente, está um paralítico, antiparalítico, né, que agora anda, tentando que convencer os religiosos que Jesus opera fora da igreja. Aleluia. Tá bom, obrigado. Consegue entender isso? O cara está a vida toda ali,
pedindo moedinha. Aí vem 2 homens cheios de Deus, que vivem Jesus na vida, e fala: levanta e anda. O homem levanta e anda e entra no meio dos crentes. Os crentes não ficam satisfeitos porque ele está andando, e começa a reclamar: por que você está andando? Aí está o cara que estava o tempo todo ali na porta, nunca entrou no templo, está me explicando. Vou explicar para vocês, foi um tal de Jesus, na boca de Pedro, que me fez levantar, e eu estou aqui andando. Eu sei que eu era paralítico a vida toda, mas nesse nome de Jesus há poder, porque eu estou aqui em pé. Gente, que loucura é essa? Está o paralítico pregando para os religiosos. Vocês já repararam quantas vezes um novo convertido prega para a gente que tem 20, 30 anos de igreja? Porque nós vamos virando religiosos, nós perdemos a noção do poder de Deus e do que é viver Jesus Cristo na vida. E aí acontece essa história, para resumir, né, porque só faltam mais 2 horas para eu acabar de pregar. Acabando essa história, eles pegam Pedro, João e prendem os caras. Vocês estão presos porque o paralítico andou, vocês não podiam ter feito esse negócio. E aí olha a história. Antes deles serem presos, antes deles realmente tomarem a pancada que eles tomaram, o sacode que eles tomaram, eles começam a pregar que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo é o prometido desde lá do Jardim do Éden, que Jesus Cristo era aquele que os profetas haviam profetizado, que Jesus Cristo é o Manuel, Deus conosco, que Jesus Cristo é aquele que Isaías 53 disse, que ele depois olharia a obra das suas mãos, que somos eu e você, e ficaria satisfeito. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está ele pregando isso, e o pessoal fala: agora não adianta, a gente vai dar um sacode neles. Eles são presos e ainda tomam um sacode porque pregavam o Evangelho. E é aqui que eu quero chegar. Eles foram presos por causa do milagre, mas eles tomaram a coça porque eles pregavam o Evangelho. Quando eu falei para vocês, guarda esse nome, saduceus, quando você vai ler aí, saduceus, eles eram os religiosos que tinham poltronas, que tinham cadeiras cativas dentro do Sinédrio. Sinédrio era como se fosse a Câmara dos Deputados dos dias de hoje. E eles tinham lá os lugarzinhos cativos deles. Eles eram religiosos que se envolveram tanto com a política, que eles não criam mais em ressurreição, eles não criam mais nos anjos, mas se diziam cristãos. E quando Pedro e João começam a pregar que Jesus Cristo ressuscitou, eles falam: não pode ser, vamos dar uma coça para eles pararem de pregar isso daí. E aí a história continua, se a gente for continuar lendo, vai dizer que eles oraram depois, quando eles foram liberados, e eles foram cheios do poder, e por serem cheios do poder, eles pregavam, saíram de novo para pegar o Evangelho. Pastor Marco, caminha comigo. Socura um cara que nunca andou, ele anda. Aí tu vai preso por causa disso, aí tu prega o Evangelho e toma uma coça. O cara fala assim: mas agora a gente vai te liberar, mas tu não prega mais esse nome não. Você vai sair para pregar esse nome? Eles não só saíram, eles oraram de novo, falando: Senhor, nos dê força, nos dê autoridade. Depois de você ler o capítulo todo, nos dê unção, para que ao pregar a palavra do Senhor, vidas sejam transformadas e saibam que só Jesus Cristo é o Senhor. E aí o tema daqui do culto do aniversário é sobre crer. E aí eu me reporto de novo a Tiago 2,19. Crê, até os demônios creem e estremecem. Eu entendo, eu sou muito apaixonado por missões. Eu me converti com dois anos, eu estava, não sei quantos conhecem, já envolvido na Jocum, e até hoje eu não consigo não fazer missões, não ajudar missões, não falar de missões. Na minha igreja, desde que eu cheguei, a gente tem uma caixinha, que é uma casinha, escrito lá, oferta missionária, ela fica em cima do gasofilácio. Você coloca a tua oferta para a igreja e a oferta para missões, e a cada 2 meses a gente escolhe um missionário e envia esse dinheiro para eles. Missões está na minha veia, eu não consigo não querer pregar o Evangelho, não dá. Mas o que eu fico vendo, que não basta para que haja conversão, para que esse crer, essa fé, seja a fé que nos leva a uma vida de comunhão com o Senhor, não seja essa fé de barganha, de negócios que se faz com o nome de Deus, como a gente vê hoje em dia. É preciso alguns requisitos.
E eu quero falar sobre esses requisitos. Eu vou voltar. Eles fizeram 3 anos de teologia com Jesus. Eles ouviram da palavra através daquele que era a palavra. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas horas por dia tu gasta estudando a palavra? Não é decorar versículos, é estudar a palavra. Nós que cremos nos dons, que cremos na autoridade do nome de Jesus, temos o costume de sempre que há um endemoniado, nós chegarmos e falar o quê? Saia em nome de Jesus. E sai mesmo, né? Glória a Deus. Mas o interessante é que quando a Bíblia fala que Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele não fala para Satanás, sai em nome de Jesus. Ele vence Satanás na palavra. Mas o interessante é que Satanás também usa a palavra, só que ele usa o texto fora do contexto. E aí Jesus pega o texto dele e bota dentro do contexto, e dentro do contexto que é a mensagem de Deus, ele vence Satanás. Minha pergunta é, hoje você conhece o texto dentro do contexto, para a hora que Satanás vier te desafiar, tu ter condições de vencê-lo? Porque no máximo a gente lê aquelas mensagenzinhas que chegam no WhatsApp, né? Alguém que bota alguma coisa lá no Facebook. Eu acho engraçado, né? Assim, meus textos raramente eles são pequenos. Eu tenho um blog e tenho um canal YouTube, então normalmente meus textos eles são grandinhos. Aí eu vejo gente falando, faz coisa menor. Mas caramba, se tu vai seguir algum treco aí desses aí de algum ídolo, de um artista, se botar o cara, no outro dia ele foi lá e tirou uma remela dos olhos dele, porque a pessoa vai lá, lê e ainda vai lá, curte. Mas fala da palavra que traz salvação, a palavra que revela Jesus, a palavra que foi dada pelo Espírito Santo, que é esse mesmo Espírito que habita em nós. A gente fala que vai ler e dá preguiça, vai ler e dá sono, vai ler e não entende. Claro que vai dar isso tudo, porque Satanás não quer que tu conheças a palavra. Por isso que te dá sono, por isso que tu fica com preguiça, por isso que alguém toca o telefone na hora, a campainha na hora, porque Satanás não quer que tu conheça a palavra. Mas eu quero te dizer que os discípulos que pregaram, eles ficaram 3 anos caminhando e ouvindo e vendo a palavra revelada. Precisamos conhecer de Bíblia, precisamos gastar tempo com Bíblia, precisamos, como Jesus Cristo, examinar as Escrituras, porque é elas que testificam, que revelam Jesus, o poder está nela. E são 3 anos, amém, amados? Vocês estão aqui? Amém? Se estiver falando besteira, eu estiver falando besteira, fala, pastor Marco, nunca mais traz esse cara aqui, mas não tem problema não, mas pelo menos fala que vocês estão aqui comigo. A outra coisa é que eles sabiam tudo da palavra, tudo, mas Jesus falou assim, não basta, precisa agora do revestimento do poder, ser revestido de poder, ficar em oração, ficar clamando, ficar buscando a minha face, para que sejais revestido de poder. E eles ficam. Em Atos 2 acontece isso. E engraçado, às vezes acontece com a gente. Chegou um momento que a gente foi impactado de maneira diferente pelo Espírito, e a gente fala assim, não, agora eu já sou o bambambam, agora eu já sou um semideus na terra. E vocês falam, aí pastor, não é isso não. Claro que é, hoje tem pai apóstolo, rei apóstolo, tem um montão de treco aí que os caras são mais do que Jesus. E fora isso, a gente pega a história de Pedro, Mateus 16, Pedro tem revelação de que é Jesus. Jesus diz, quem dizem que sou eu? E aí ele fala, uns falam que é Jeremias, outros que é Elias e tal. Aí chega para Jesus, Jesus chega para o discípulo, e vocês, o que vocês dizem? E chega Pedro e fala, tu és o Messias, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, muito bem, Bar-Jonas, filho de Jonas, que não foi nem carne nem sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E aí Pedro já fala assim, agora eu sou o cara, Deus revelou, já sei tudão. Aí Jesus fala assim, olha, importa que eu, no mesmo texto, importa que eu vá para Jerusalém, que eu padeça, aconteça. Pedro chama Jesus no cantinho, está lá na Bíblia, ele chama Jesus no cantinho e fala, olha, não vai acontecer nada disso com o Senhor não. Só porque ele acabou de ter uma revelação de Deus, ele acha que ele é a boca de Deus agora na terra. Deus não vai falar com mais de ninguém, a não ser com ele. Aí ele fala para Jesus, não vai não, aí eu tenho que ouvir de Jesus, para trás de mim, Satanás. Rapidinho. Deu para entender o que eu estou querendo dizer, amado? Uma revelação não quer dizer que você já está numa vida tranquila. E eu vou te provar isso. Se você continua lendo o capítulo 4 de Atos, que é o que dá
é o que dá o tema do aniversário da igreja, vai falar que depois eles oraram e eles foram cheios do Espírito e saíram para pregar. No capítulo 2 eles foram cheios do Espírito, mas no capítulo 4 eles são cheios de novo e vão de novo. Se eu te mostrar no Velho Testamento, o maná de ontem não serve para hoje. Hoje Deus providencia novas forças, novo maná para você. A tua experiência de ontem foi uma glória, mas Deus te chama para conhecer mais dele no dia chamado hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Deus eterno, é hoje. Deus tem muito mais para revelar, muito mais para nos revestir, muito mais para nos renovar, muito mais para rasgar o céu em nosso favor e dizer para nós, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nós precisamos compreender para que os outros creiam, não mais pelo emocionalismo, não mais porque quando chegou na igreja encontrou um ambiente legal. Claro que o ambiente tem que ser legal, porque nós somos o povo do Deus do amor, amém? Se não está legal, te convido a se converter hoje, em nome de Jesus Cristo. Mas Deus não está preocupado com o ambiente legal. O ambiente legal, ele tem que ser resultado da transformação que o Espírito faz em nossas vidas. E o povo só vai crer nisso quando a gente for cheio do Espírito e cheio da palavra de Deus. Quando a gente tiver conhecimento do que prega a palavra, não prega achismo, não prega modismo, mas prega a palavra como a palavra é. Eu quero terminar com vocês, amados. Não terminar com vocês que é matando vocês não, tá? Mas terminar de pregar. E eu tenho achado isso muito interessante nos últimos dias. Eu estou desde o começo do ano pregando sobre Efésios na parte da manhã na igreja, porque o tema que Deus colocou no meu coração é maturidade e unidade. E quem conhece um pouquinho, né, da Bíblia, eu sei que aqui todo mundo estuda a Bíblia, e aí Efésios é considerada a carta máxima da capacidade espiritual e também da capacidade de raciocínio de Paulo. Onde é considerada a sua carta magma, é o ápice de Paulo como homem de Deus. Então, em cima dessa carta eu estou pregando desde o começo do ano. Achava que ia acabar hoje, não consegui. Sei que semana que vem eu também não acabo, porque é um médico que vai estar pregando lá na igreja sobre, quer dizer, é Novembro Azul, mas ele vai estar dando uma palestra em dezembro, então vai ficar azul até pelo menos domingo, né, que vem. E eu tenho falado, estou terminando a parte na armadura de Deus, que quase tudo quanto é crente gosta. Eu também, é claro. Mas quando a gente vai entender o que é a Bíblia, o que é ser cheio do Espírito, em Efésios 5,18, está o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: sejam cheios do Espírito. E isso não é um convite, isso é uma ordem, é imperativo. Sejam cheios do Espírito. Depois disso ele vai fazer assim, ó: sujeitai-vos uns aos outros. Olha só, ser cheio do Espírito é se sujeitar um ao outro. Aí ele continua, ele vai falar que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido, mas o marido tem que amar a mulher igual Deus amou a igreja, a ponto de entregar sua própria vida por ela. Então é condicional, a mulher se sujeita a qual marido? A esse marido que a ama como Jesus ama a igreja. Depois ele vai falar de sujeitar entre pais e filhos. Depois ele vai falar sobre sujeitar-vos entre patrões e empregados. Mas tudo isso tem a ver com ser cheio do Espírito. Quando a gente pensa em ser cheio do Espírito, a primeira coisa que a gente pensa é em sinais, milagres, maravilhas. Eu quero te dizer, amados, que sinais, maravilhas até o macumbeiro faz. Agora, transformar caráter, só Jesus Cristo transforma. Fazer você obedecer ao outro, ainda que o outro seja errado, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, isso só acontece com alguém cheio do Espírito. Você só sujeita a tomar um tapa na cara e dar o outro lado, se você for cheio do Espírito. Você só consegue se tomar a tua túnica, tu dá também a capa, se você for cheio do Espírito. É só o Espírito que nos faz ter o caráter de Cristo. E meu convite é: seja cheio do Espírito para pregar a palavra, a fim de que todos creiam e sejam salvos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu confesso a vocês que eu gostaria de falar mais um tempo, mas eu vou parar, pastor Marcos, porque me foi informado que ainda tem mais umas coisas aí para acontecer. Mas ainda assim eu quero que tu guarde isso no seu coração. Eu quero que você entenda que sem conhecimento da palavra, você não tem revelação do Senhor. E sem revestimento do Espírito, você pode até ter os dons. E aí só escuta isso, e eu termino. A igreja de Coríntios é a igreja que a Bíblia fala que mais tinha dons. E nenhuma igreja deu mais trabalho a Paulo do que a Coríntios. Porque tinha dom, mas não tinha o caráter de Deus. Não era cheio do Espírito. Tinha manifestação do Espírito. Me entendem? Uma coisa é manifestação, outra coisa é eu ter. Ter o Espírito me ensina a usar os dons que Deus tem me dado. Não ter Espírito, o dom se manifesta. Em vez de eu produzir vida, eu produzo morte. E é o que acontecia na igreja de Coríntios, que tinha divisão para tudo quanto é lado. Meu desejo é que a gente seja cheio da palavra do Senhor, cheio do poder de Deus, para pregar o Evangelho que nos foi confiado, a fim de todos creiam e crendo tenham a vida eterna. Que o Senhor vos abençoe. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém? Pastor Marcos.